Vamos começar com testes toxicológicos, então. A primeira coisa que aconteceu ou determinou, são os tipos de teste, né. O que que eu vou ter que fazer? Eu tenho uma curva, dose, concentração, resposta. Por quê? O que se imagina é que os agentes toxicológicos, eles tenham uma curva concentração-resposta. Então, seria quase surreal ou impossível a gente conviver com agentes que, eh, não tivesse uma concentração independente, ou seja, matasse independente da concentração. Então, o primeiro teste toxicológico é determinar uma curva, dose, concentração, resposta. Porque seria inviável a gente conviver com algum agente toxicante que não tivesse uma concentração, né? Então, imagina uma substância que, independente de 5 ou 10 miligramas, matasse do mesmo jeito, né? Então, sempre a gente quer determinar uma concentração que seja pelo menos segura, né, ou que tenha menos efeitos, pelo menos, tá? Às vezes não é curva dose-resposta, tá? Então, primeiro foram feitos animais de laboratório, tá? Os protocolos têm que estar previamente estabelecidos. O que que significa isso? Eu não posso ir lá para o comitê de ética e falar: "Me dá 50 animais, porque eu vou fazer o que eu quiser", né? E sempre com justificativa que eu estou avaliando em animais, porque eu acredito que tenha efeitos em humanos, tá? Primeira vez que se falou de eventos tóxicos foi em 1937, lógico que já se conhecia veneno, muito tempo antes, né? Com a intoxicação e morte de pacientes por etileno glicol, né? Então eles começaram a utilizar essa substância e várias pessoas acabaram indo a óbito, tá? De 1959 a 61, muito caso de malformação congênita com a talidomida, que eu falei aula passada, foi o grande boom, que aí eles começaram a perceber que os medicamentos podiam não ser seguros, né, que os medicamentos que a gente usa podem ter efeitos colaterais, reações adversas. Então foi a primeira vez que a toxicologia se voltou para a farmacologia, tá? E depois de 61, aí sim as coisas começaram a ser mais controladas, os testes necessários e ter maior rigor para fazer liberação de alguns produtos, né? Como no Brasil a gente está só um pouquinho atrasado, a primeira vez que se falou, né, de Conselho Nacional de Saúde foi em 1978, tá? Então, em 61 já se sabia da talidomida, só em 78 é que houve uma regulamentação no Brasil, né? Então, primeiro, informações preliminares sobre ele. Qual é a composição química, se ele é um agente ácido, base, metal, o que que ele é, tá? A toxicidade aguda é a primeira coisa que a gente faz, e como toxicidade aguda, entendam DL50, tá? A partir do valor de toxicidade aguda, se faz a subcrônica de curta duração. Então, se a exposição for lá uma semana, 2 dias, 3 dias, informações preliminares que eu vou coletar das minhas substâncias. O objetivo é conhecer, nunca um comitê de ética vai liberar um ensaio em humano ou em animal que eu... Bom, então como que a gente começa a toxicidade aguda? Toxicidade aguda, ela começa através do que a gente chama de DL50 ou CL50. Então, DL50 é dose única, né, no prazo de 24 horas, ou doses múltiplas no prazo de 24 horas. Então, é uma exposição aguda ao agente. Então, dose, né, é exposição. Quando eu uso DL50 é porque foi exposição oral, dérmica ou inalatória. Essa informação, então, ela é a base, DL50, o teste agudo, ele é a base de todos os outros testes, né? O que que acaba acontecendo? Acaba se gerando uma curva, ó, tá? E o que a gente avalia nessa curva de DL50 é a inclinação da curva, tá? Então, aqui nessa área é o efeito e aqui é a dose que eu vou ter, tá?
Quanto mais a curva se desloca para o final, maior é a dose, tá? O efeito máximo é sempre morte. Então, essa curva aqui, o efeito máximo é a dose. O que vai determinar é quanto inclinada ela tá e quanto deslocada ela é, tá? Então, o deslocar, a inclinação é quanto rápido ela chega até a morte. A relação, e aqui a gente vai começar a discutir que nem sempre essa curva, né, de DL50 para substâncias é muito eficaz, tá? Porque olha algumas substâncias potencialmente tóxicas. O etanol, ele tem, você precisa de 7.000 miligramas por quilo de peso. Faz aí, né? Se você pesa 70 quilos, olha quanto de etanol você pode beber. Então, a DL50 é determinada por exposição. Quando eu vejo uma tabela, eu tenho que ver como que foi conseguida essa DL50, tá? Se for por exposição oral, se for inalatória, porque a mesma substância pode ter DL50 diferente de acordo com o tipo de exposição, tá? Classificação, então, a gente precisou por ordem no parquinho, tá? Então, qual foi a gente classificou em muito tóxica, tóxica ou nociva? Então, se a DL50 é menor do que 25 miligramas por quilo em ratos, e aí tem toda aquela briga, rato não tem o mesmo metabolismo, tá bom, que a gente pode, tá? Então, se for menor que 25 miligramas por quilograma, é muito tóxica. Se for de 25 a 200, tóxica, e de 200 a 2.000, nociva, tá? Então, é como se eu estivesse permitindo, olha, de 200 a 2.000 tá nociva, vai depender muito da exposição e da situação do indivíduo, tá? Classificação. Problema. Como que a gente pode fazer hoje o teste de DL? Então, graças, né, aos Abraça Panda, hoje, os testes de DL50 são feitos assim. Eu só posso testar 3 doses, 5, 50 e 500 miligramas por quilo, tá? Posso pedir para o comitê 10 machos e 10 fêmeas. 10, não 100. Estão vendo? O número é 10, tá? Vou testar. Se, né, a dose for menor que 5 miligramas, eu coloco que é extremamente tóxico. De 5 a 50 altamente, de 5 a 500 mediamente e maior que 500 pouco. Em animais me liberam 10. 10 machos e 10 fêmeas, 20 animais. 3 doses. Ponto. E se não morrer com 500? Tô dizendo que não morreria com 510? Não, tô dizendo que com 500 não morre. Entenderam como é feito hoje? Nada de 100 animais e doses variáveis. Isso é o teste de dose fixa para DL50. Então, todo medicamento novo, toda substância nova de cosmético, de produto natural, toda fitoterapia, tudo que é novo, hoje para fazer DL é só isso. 5, 50, 500, 10 machos e 10 fêmeas. E as fêmeas, às vezes, não são liberadas, eles fazem só com machos, tá? Expõe em 24 horas a essa quantidade e classifica a substância, tá? Vocês acham que não tem substância que a gente classificou como pouco tóxica, mas que, na verdade, a gente não viu a morte? Sim. A grande briga com a DL50, gente, é o fato de que eu não vejo o que aconteceu com quem sobreviveu, né? Eu sobreviveu, mas pode estar um cacareco por dentro, né? E essas doses não são avaliadas dessa forma, só avalia quem morre. E para não ficar usando números, né? Principalmente os praguicidas, okay, os inseticidas que a gente usa em casa, ou substâncias que a gente entra em contato, foram utilizados faixas de cor. Então, a faixa vermelha representa o extremamente tóxico, tá? Então, que seria esse aqui,
menor que 5 miligramas ou classe 1, bem? Então, extremamente tóxico é vermelho, altamente tóxico é amarelo, mediamente tóxica azul e o pouco tóxico é verde, sim? A NOEL é a dose onde níveis de não observação de efeitos. Nenhum, gente. A NOEL é subcrônica. Não pode ter efeito nenhum, não pode ter morte, não pode ter nada, tá? Então, eu vou testar outros animais e esses outros animais não tiveram efeito nenhum, tudo bem? Eles não puderam ter nada, nem passar mal, nada. Essa é a NOEL, tá? Ela vai servir para identificar órgãos afetados e a severidade dos danos após exposição repetitivas. Então, ou repetidas. A DL50 é uma exposição aguda em 24 horas. A NOEL, eu vou ver o que acontece se eu der várias doses em dias alternados e não posso ter, para eu determinar a NOEL, eu não posso ter nada severo, nada muito grave com os órgãos, bem? Ela determina se o efeito é devido ao acúmulo da substância ou não, e aí é a diferença, por exemplo, DL de nicotina. Bom, a DL da nicotina é alta, tá, mas será que a NOEL dela é mais alta, é mais baixa? Significa, ela tem um efeito acumulativo? Sim, ela tem. O teste deve ser realizado em pelo menos 2 espécies animais, sendo uma não roedora, tá? Utilizando pelo menos 3 doses, para saber, né, se essas doses não vão se acumular, tá? O estudo tem duração de 21 a 90 dias e os animais têm que ser observados pelo menos uma vez ao dia. Então, são 90 dias, não é o ideal, mas 90 dias para eu determinar a NOEL, tá? Parâmetros são consumo de ração, peso, cor e textura dos pelos, alteração circulatória e respiratória, anormalidades motoras e de comportamento, tá? E aumento macroscópico de massas e tecidos. Então, eu vou observar os animais em todos esses parâmetros durante os 90 dias, bem? Então, eu tenho que avaliar toda a característica do animal todos os dias por 90 dias, tá? Então, eu vou fazer uma avaliação anatomopatológica depois que morre. E aí que vem a briga. Ah, mas se já fez, né, tem que sacrificar o animal para ver se não tem. Porque Noel tem que ser totalmente segura. A Noel não pode ter nenhum problema, nenhum órgão. Ela não é morte, mas ela é o efeito acumulativo, bem? E aí é prover dados para dosagem de toxicidade crônica. Mas, gente, crônica de 90 dias, tá? Então, olha isso. Administração de um agente em 4 doses diferentes, são 4 grupos, né? Tem que ter o controle, por via oral, de novo, em lesão hepática. Então, um medicamento que foi avaliado, 4 grupos, 4 doses diferentes e o controle. Então, controle, nem nada observado. Grupo 1, 1,25 miligramas por quilo dia, sem efeito. Grupo 2, 2,5. Grupo 3, 5, grupo 4, 10, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual que é a Noel? Noel o controle até 2,5. Até 2,5. Então, 2,5 é a Noel, tá? Mas 2,5 não é a DL50. Então, a DL50 devia estar abaixo de 1,25. Então, ó, eu tenho aqui, né, a DL50, que é a dose menor que eu vou ter, e aí eu vou fazendo os efeitos. E eu vou ter aqui na curva a Noel, e aqui o efeito tóxico, que é o efeito máximo para ela. Tudo bem? Então, ó, eu tô em doses que são abaixo da DL50, elas estão para cá, né? Teoricamente, a DL50 é essa dose aqui, ó. Então, eu nem vou começar perto dela, sim? Então, as curvas são DL50, que é o efeito tóxico morte, de preferência nem ela,
a Noel. E eles começaram a perceber que tinha problema com a Noel. Qual que é o problema da Noel? Eles começaram a brigar, principalmente para medicamentos de uso contínuo, tá? Que aí foi a segunda revolta contra o cigarro. Que primeiro com o informante eles fizeram a Noel. Aí aparece um outro filme que chama O Jardineiro Fiel, que é a Ida, tá? Então eles falam assim, olha, DL50 é bom, já a gente entendeu, vocês são bonzinhos, estão fazendo, tá ok. Noel já é um pouco mais, mas eu não quero que você me dê essa dose. Eu quero Ida. Ida é ingestão diária adequada. É quanto eu posso tomar por dia, por um período bem maior, que não vai acontecer nada. Que reflete o grau ou a quantidade de incerteza com relação ao produto ou à substância. Quando eu tenho certeza do que ele causa pelos estudos de Noel, de DL50, ele tem um fator de segurança melhor. Quando eu não sei nada da substância, ninguém tem a longo prazo, não sabe, por exemplo, os quimioterápicos, eu tenho que dar uma segurança maior, um grau de incerteza maior. Então, esse fator é quanto eu tenho de segurança em relação àquela substância. Então, olha o que a gente fez. Um fator de segurança 10, quando eu uso o fator 10 para calcular a ida, é quando se tem dados sobre exposição crônica em humanos. Então, meu fator vai ser fator 10, tá? Para calcular a ida, já vou mostrar. Um fator de segurança 100 é que eu tenho em animais, mas eu não tenho em humanos. E o fator de segurança 1000 é, cara, não sei nada, tá? E aí fizeram uma fórmula para calcular a ida. Eu gostaria que a ida tivesse sido calculada como a DL50 e a Noel, com ensaio, com teste, mas não dá. Coloca a Noel dividida pelo fator de segurança. Então, ida é Noel dividida pelo fator de segurança. Se o fator de segurança for 10, é porque eu tenho dados em humanos. Se o fator é 100, não tenho dados em humanos. E o 1000 eu não sei nada. Então, eu vou dividindo pelo fator de segurança, eu vou diminuindo a dose. Por isso que a ida é menor do que a Noel.